sobre o livro de Tiago. Então nós vimos alguns detalhes riquíssimos do livro de Tiago. O primeiro detalhe é que o livro de Tiago, a Epístola de Tiago, foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. A maneira que nós vemos a apresentação do Novo Testamento, ela está em ordem ali de acontecimento, cronologicamente organizado em acontecimentos, evangelhos, Atos dos Apóstolos. Mas se você fosse criar uma ordem cronológica de escrita, você veria o primeiro livro do Novo Testamento, a Epístola de Tiago, porque foi um dos primeiros livros a ser escrito. Então, é um livro que tem muita base, muita história, muito conteúdo. E além do mais, quem escreveu foi o irmão de Jesus. O cara que dividia o quarto, que dividia a sala, que dividia a vida com Jesus. Quantos discípulos caminharam 3 anos com Jesus? Tiago caminhou 33 anos com Jesus. Então, é um livro que nos dá muito conteúdo, muita base. É um livro de 5 capítulos, mas nesses 5 capítulos, ele nos trabalha muito. É um livro que trabalha em nós para nos tornar parecidos com Cristo. Presta atenção, meu irmão. Deus quer te tornar parecido com Cristo. Amém? Deus quer te tornar parecido com Cristo. Deus quer me dar uma casa própria. Deus quer me dar um carro. Irmão, eu quero te falar uma coisa. Acima de qualquer coisa, Deus quer te tornar parecido com Cristo. E o que vier em consequência disso é bênção de Deus. Mas o principal é que você alcance a maturidade e seja parecido com Cristo. E a Epístola de Tiago é uma carta extremamente prática. É uma carta extremamente prática e aplica os princípios bíblicos à nossa vida cotidiana, à nossa vida diária, ao nosso dia a dia. Então, o nosso dia a dia, quando você traz para a epístola, para o livro de Tiago, você vê coisas tão práticas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia, que você fala, olha, realmente é um livro que vai me acrescentar e me abençoar muito. Mas eu quero iniciar esse tempo aqui, lendo, primeiramente, não é nem o texto todo, mas eu quero começar lendo o verso 12 de Tiago 1. O verso 12 de Tiago 1 começa nos falando o seguinte. Começa falando o seguinte. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, primeiro parênteses que eu quero abrir para vocês aqui, não vou nem me deter nisso aqui. A mesma raiz do grego que nós falamos a semana passada para provações é a mesma raiz para tentações. O que muda é a aplicação dela. Então, quando nós nos deparamos, principalmente com a carta de Tiago, nós vamos ver que o livro de Tiago ele é extremamente atual e relevante. É atual e relevante. É um livro que fala muito e conversa muito com a nossa cultura cotidiana. E nós vimos a semana passada que as provações cooperam com o quê? Eu não entendi. Vocês vieram aqui, as provações cooperam com a nossa? Jesus Cristo, vou estar cagando vocês. Maturidade. As provações cooperam com a nossa maturidade. E hoje nós vamos aprender que a felicidade, ela é consequência da nossa maturidade. É um trilho, um qual nós trilhamos. Então, quando nós lemos aqui, presta atenção, como Tiago começa aqui. Como Tiago começa o verso 12. Feliz. Feliz aqui, no grego, é makarios. Makarios. E presta atenção, no português não existe um equivalente exato para o significado da palavra makarios. Não existe. Não existe. Numa tentativa de traduzir makarios, numa tentativa que a gente pode tentar aqui, você pode traduzir como abençoado, ou
Bem-aventurado. Olha as semelhanças aqui. Bem-aventurado. Mas o que nós temos mais próximo de Macários na tradução é, olha só, tomado de grande alegria, ou grandemente afortunado. Detalhe, Jesus, quando ele fazia o Sermão do Monte, lembra do Sermão do Monte? Ele usava a palavra, lembra, nós lemos bem-aventurado, as bem-aventuranças é Macários. Então ali ele dizia o quê? Macários são aqueles que choram. Macários são aqueles que são mansos. Então, tomado de grande alegria, grandemente afortunado. Então presta atenção, irmãos. Naquela cultura, Macários significa o mais alto grau de felicidade. Então, quando falava Macários naquela cultura, era o mais alto grau de felicidade que alguém poderia dizer e ter na sua vida. Só que para os nossos dias, Jesus ensina, né? Macários são os que choram, Macários são os mansos. Mas a nossa cultura, o que a felicidade está atrelada? Está atrelada ao ter, está atrelada ao ser. Tanto que eu trouxe aqui um recorte de uma revista super interessante, de 2005 até, que eu guardei esse recorte, diz o seguinte, olha o que a matéria diz. A busca da felicidade é o combustível que move... É verdade, não é? Porque todo mundo busca a sua felicidade nos dias de hoje. É ela que nos força o quê? A estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. E continuando o recorte, ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. Mas aí a revista diz, mas tudo isso é ilusão. A cada vitória surge uma nova necessidade. Sabe o que a ciência está falando para nós aqui? A ciência está falando para nós que a busca pela felicidade é uma ilusão. A ciência está falando isso para você. E ela está falando também que a busca pela felicidade é algo incessante e sem fim. Lembra quando você era pequeno? Que você falava assim para sua mãe: mãe, se você me der isso, eu te juro que nunca mais eu te peço mais nada. Quem já ouviu essa frase? Quem lembra dessa frase? Quem já falou isso? Isso é clássica. E aí depois de uma semana, estava jogado de lado e você já queria outra coisa. Por quê? Nós somos um poço sem fundo. Sabe, irmãos? Todos os movimentos da nossa vida, está ligado a uma busca pela felicidade. Essa que é a grande verdade. E Tiago nos alerta. Quais são os perigos por essa tal busca pela felicidade? Tiago nos alerta sobre isso. E eu quero agora que a nossa segunda lição hoje, lições em meio às tentações. Que é aí que está o grande perigo da busca pela felicidade. Que nós tropeçamos em algo chamado tentações. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Tiago capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 18. Tiago 1, do 9 ao 18, diz o seguinte: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação,
e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Verso 12. Bem-aventurado é aquele, Macários, nós aprendemos aqui, é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Amém? Amém, irmãos? Tiago está nos fazendo alguns alertas sobre essas armadilhas. E o primeiro alerta que o Tiago nos faz aqui, logo no verso 9 e no verso 10, é que a felicidade não está naquilo que nós possuímos. A felicidade não está naquilo que nós possuímos. E na versão NVT, eu destaquei ela aqui para vocês, diz o seguinte: o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. Tiago está nos falando que nossa felicidade, presta atenção, não está nas nossas conquistas. A nossa felicidade não está nas nossas realizações. A nossa felicidade não está nos nossos bens materiais. Que a nossa felicidade não está nas nossas riquezas. Tiago está falando para mim e para você que tudo isso é insignificante. Tiago está falando isso para mim e para você, o irmão de Jesus, o cara que viveu com Jesus, está falando que tudo isso é insignificante, porque da perspectiva da eternidade, tudo isso é inútil. Tudo isso é inútil. O grande problema é que muitos têm construído sua vida na perspectiva do aqui e agora, e se esquece que nós fomos criados com uma missão para o aqui e agora, mas com a perspectiva do ali e além, da eternidade. Se esquecem disso. Sabe, meus irmãos, não há nada de errado em ter dinheiro, não há nada de errado nisso, não há nada de errado. Nós falamos sobre riquezas no mês de fevereiro. O grande problema é a riqueza ser o nosso alvo de vida. E quando a riqueza se torna o nosso alvo de vida, isso se torna o que para nós? O motivo da minha felicidade. Muitos homens e mulheres, por exemplo, colocam o alvo da sua vida no que? Na sua beleza, na sua imagem. E aí Provérbios 31:30 diz o que? A beleza é o quê? E a formosura é o quê? Passageira. E aí o que acontece? As pessoas começam a sofrer porque elas estabelecem isso como prioridade. As riquezas como prioridade. Não alcança, sofre.
Coloca a beleza, a autoimagem como prioridade. Sofre. Vejo muitas mulheres, muitas vezes sofrendo porque colocam a beleza como prioridade e acabam sofrendo. Só que se esquece que existe uma lei, a lei da gravidade. Não é verdade? Tudo cai. E aí, meu amigo, o que acontece? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí começa a fazer o quê? Gastar muito dinheiro. É procedimento daqui, procedimento dali, sobe aqui, sobe cá, sobe lá, e arrebita aqui, arrebita cá, arrebita lá, arrebita aqui, e põe aqui, põe o pé na cabeça, põe a mão aqui atrás, e vira um Robocop. Olha que é esse Robocop, vira um Robocop. E isso é buscar o quê? É buscar felicidade naquilo que é passageiro. E Tiago está deixando isso muito claro para nós, e Tiago continua, no verso 11. Porque o sol se levantará com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, a formosura do seu aspecto, olha só ele falando. Assim também um rico murchará em seus caminhos. Irmãos, tudo passará, tudo passará. Não coloque a sua felicidade naquilo que é passageiro. Coloque a sua convicção, a sua felicidade naquilo que é eterno. Isso tem que ser a nossa esperança. Isso que tem que ser a nossa esperança. E quem nos ensina isso também na palavra de Deus é um homem que viveu, que teve, que provou de tudo. O nome desse homem é Salomão. E aí, no seu livro de Eclesiastes, depois da sua experiência, já velho, ele fala o seguinte, ele começa o seu livro de Eclesiastes falando o seguinte: vi todas as obras que se fazem debaixo do céu, e eis que tudo é correr atrás do vento. Presta atenção, irmãos. Salomão decidiu usar tudo que tinha, todo o seu dinheiro, num projeto chamado felicidade. No projeto chamado felicidade. Em Eclesiastes 2:1, não está aqui. Eu achei que eu tivesse colocado. Mas Eclesiastes 2:1 diz: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. E aí ele conclui: mas isso também era vaidade. A palavra nos mostra que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Sabe o que ele descobriu com isso? Que ele teve 1000 sogras. A minha é uma benção, viu? Não estou falando da minha não, estou falando dos outros. Salomão tinha muitos cavalos. Salomão tinha muitos carros para os seus cavalos. Salomão tinha exércitos. Salomão tinha dinheiro. Salomão tinha tudo. Salomão, ele tinha o mais alto grau de prestígio. A palavra fala, conta a história que na época de Salomão, as pessoas, o sonho das pessoas era conhecer Salomão, era olhar para ele de tanta sabedoria e de tão poderoso que ele era. Salomão ele chegou no último grau da escada. Só que Salomão descobriu, quando humanamente Salomão alcançou o topo, sabe o que ele descobriu? Salomão descobriu que ele apoiou a sua escada na parede errada. E aí ele diz em Eclesiastes: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E Tiago, o pastor Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, nos fala isso. E nos mostra que a felicidade não está naquilo que possuímos. A segunda armadilha: a felicidade não está naquilo que desejamos. E aí ele fala no verso 13: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus
não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Tiago está falando o seguinte. Tiago está falando sobre os desejos que nos seduzem. Tiago está falando dos desejos que nos arrastam. Tiago está falando do perigo que há em nós cedermos às tentações e para onde elas nos levam. E Tiago começa a nos mostrar algumas verdades aqui sobre as tentações. Ele nos mostra algumas verdades. E aqui ele fala o seguinte: ninguém ao ser tentado. Ele deixa muito claro que, primeira coisa, a tentação sempre está presente. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Você que está me acompanhando de casa. Ninguém está imune às tentações. Ninguém está imune às tentações. O nosso inimigo sabe qual é o nosso ponto fraco. E ele vai nos tentar naquilo que é o nosso ponto fraco. Ninguém está imune. E aí, Tiago continua. Diga, sou tentado por Deus. Não, porque quem é o tentador é o diabo. É o diabo quem coloca diante de nós oportunidades, de nós matarmos a nossa sede. É o diabo quem coloca diante de nós oportunidades de nós desobedecermos a Deus. Lá no Éden, quem foi que colocou a oportunidade? Quem foi que seduziu o homem e a mulher? Quem foi que tentou o homem e a mulher? Quem foi? A serpente, o diabo. É ele quem nos tenta, não é Deus. É ele quem nos tenta. É ele. O que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Como que é a oração do Pai Nosso? Olha o Pai Nosso aí. Pai Nosso, santificado, venha a nós, seja feita, assim na terra, o pão nosso. Não entendi mais nada. Não nos deixes. Você pede para quem não nos deixar cair em tentação? Senhor, me guarda. Guarda o meu coração. Guarda o meu coração. Só que Tiago continua. Tiago continua aqui, no verso 14 e no verso 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Então, meu irmão, o problema está onde? Dentro de nós. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Na versão NVT diz ao contrário. Eu coloquei a mesma coisa aqui, mas lembrei. Na NVT diz desejo. Lembrei. Na NVT diz cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Desejo, cobiça. Que na tradução do grego se você trabalha as duas palavras muito próximas, desejo, cada um é tentado pelo seu desejo. Agora me responda uma coisa, meu irmão e minha irmã, quem inventou o desejo? Foi o diabo? Não. O diabo distorce os desejos. O diabo distorce aquilo que é bom. Tudo o que Deus criou na natureza é muito bom. Tudo que Deus criou no homem é muito bom. Porém, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, cedendo à tentação no jardim, o pecado que ele fez, ele entrou no mundo. E esse pecado, ele trouxe o quê? Distorção dos nossos desejos.
distorção do desejo. Por exemplo, nós vemos hoje os pecados sexuais. O que é isso? Distorção daquilo que Deus criou. O homem depravando aquilo que Deus criou. Então, o diabo, ele distorce, e ele trabalha com aquilo que está dentro de nós. Ah, mas eu não consigo. Irmão, presta atenção. Nós somos livres para fazer escolhas. Você é livre para fazer as suas escolhas. Porém, você é escravo das consequências. Entenda isso. Você é livre para fazer a escolha que você quiser na sua vida. Você é livre para fazer a escolha que você quiser na sua vida. Porém, você será escravo da consequência. Aí só Deus sabe o tempo. Você será escravo da consequência. Meus irmãos, nós precisamos parar de arrumar culpados pelos nossos pecados. Nós culpamos. Ah, o problema é a Globo, o problema é o político, o problema é o partido, o problema é não sei quem, o problema é não sei quem. Ah, o problema é a Madonna, o problema é você. O problema é que você que assistiu a Madonna. O problema é você. O problema está dentro de nós. O problema da humanidade é o coração do homem. Entenda uma coisa, pecado não é um acidente, pecado é uma escolha. Amém? Vocês estão ainda aí? Marque aí, pecado não é um acidente, pecado é uma escolha. Adão e Eva, foi um acidente? Não, eles escolheram. Eles escolheram. Continuando aqui, verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, ele gera o quê? Gera morte. Sabe, meus irmãos, sabe paralelepípedo molhado? Você subir com o carro? Quem já teve essa experiência? Só Jesus na causa, né? Essa é a ladeira escorregadia do pecado. Essa é a ladeira escorregadia do pecado. Aqui, ó, a tentação, ela segue um processo sistemático. É um processo sistemático, é uma ladeira escorregadia. Que você colocou o pé no primeiro, meu irmão, você vai escorregando. E ó, deixa eu ter uma ilustração para vocês entenderem aqui, ó. Os 4 estágios da tentação. Isso aqui são os 4 estágios da tentação. Isso aqui é a ladeira escorregadia do pecado. É a rua de paralelepípedo molhada. Você botou o pé, você escorrega até lá embaixo. E o primeiro estágio é a tentação. Você é tentado. Deus falou que você não poderia comer de todas as árvores do jardim. Foi isso mesmo que Deus disse? Não foi bem assim. Olha, é só uma vez. Pode fazer. Ninguém está vendo. Deus não é um Deus de graça. Ele não perdoa. Tentação. O diabo, ele é sutil, meu irmão. O diabo cochicha. Ele joga sementes. Ele não é agressivo. O diabo é sutil. Sutil. Ele ronda. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Vai lá, campeão. A sua esposa não está te dando atenção. Você precisa extravasar um pouco, vai lá. Pelo menos, né, você vai parar de olhar pornografia. É só um site que tem. Ele vai falando. E aí, sabe o que ele faz depois com a gente?
ele desperta desejo. E você fala, não é que é verdade? Me deu vontade. Olha, aí nasce algo dentro de você. Nasce o desejo. Você que tem problema com pornografia, ele te mostra um negocinho na internet, um pop-up lá que você vê, aí você fala, olha isso, cria o desejo. Cria o desejo. E você olha aquilo, você fala, olha, né? Só uma vez. E aí sabe qual é o outro degrau? É o pecado. Pecado, ele é uma escolha que ele obedece um processo de concepção na nossa vida, conforme diz Tiago. Ele obedece um processo de concepção. Ah, pequei do nada, não. Acordei pecando. Eu pequei. Como? Não sei, eu estava dormindo, acordei e pequei. Não. É um processo de concepção. E aí sabe qual é o fundo do poço? É a morte. Aqui é o fundo do poço. Aqui é o fundo do poço. E tem uma frase de um autor desconhecido que eu trouxe para vocês aqui, que diz o seguinte: semeia um pensamento e colherás um ato. Semeia um ato e colherás um hábito. Semeia um hábito e colherás um caráter. Semeia um caráter e colherás um destino. Pecado não é um acidente. Pecado é uma escolha, em que muitos têm feito todos os dias. O que tem sido pecado na sua vida, meu irmão? Qual área você tem cedido às tentações? Josemar Bessa, ele diz o seguinte: ceder à tentação é como pegar o voo errado. Você pode aproveitar o passeio, mas lamentará o destino. Quem já pegou o ônibus errado aqui? Você não curtiu o passeio, porque o ônibus errado, né? Mas se você pegar um voo, destino Nova York, na primeira classe, comendo tudo do bom e melhor, aí depois você chega lá sem visto, sem passaporte, vai ficar na sala da imigração lá, horas e horas para voltar para cá como clandestino. Ceder à tentação é como pegar o voo errado. Você pode aproveitar o passeio, mas lamentará o destino. E Tiago continua. No verso 16 ele diz: não se enganem. Irmãos, ele está dizendo o seguinte, lembra você, é que a tentação ela é vencida na nossa mente. Não se engane, presta atenção, fique consciente, não se enganem. Não se engane, porque a tentação é uma batalha que você vence na sua mente. A serpente, ela enganou Adão e Eva. Foi ou não foi? Se Adão e Eva usassem todo o seu potencial da mente, como dizem que ele tinha, eles não tinham sido enganados. Não se engane, meu irmão, porque o diabo está semeando mentiras na sua mente. Talvez você esteja aqui hoje com a sua mente totalmente poluída de mentiras do diabo. Talvez você olhe a história de Adão e Eva e você fala assim: como eles puderam ser tão ingênuos? Quem já pensou isso? Pode levantar a mão, eu já pensei. Como eles puderam ser tão ingênuos? Mas meus irmãos, nós somos ingênuos em tantas outras coisas. Nós somos ingênuos em tantas outras coisas. Uma criança não é ingênua? Eu lembro até hoje, quando nós mudamos para o apartamento, para a casa que nós morávamos, onde o Rafael vai morar. Nós morávamos num apartamento antes. E no dia da mudança, olha como criança é ingênua, né? Presta atenção, às vezes você acha que você está ajudando Deus, sabia? Às vezes você acha. Adão e Eva falou, que a serpente falou? Vocês vão ser igual? Vocês vão ser igual?
E eu lembro até hoje que quando a gente estava no processo de mudança, eu trabalhava na época na loja ainda, e a casa estava toda desmontada no sábado de manhã. Fabiana, não lembro o que você estava fazendo. Estava dormindo. Era bem cedinho isso, era bem cedinho. E aí o rapaz que vai casar sábado que vem, sabe aquele menino que vai casar sábado que vem? Acordou, pegou o vidro de antialérgico, virou num gole só. Falou: mãe, já tomei tudo, tá? Pode ficar em paz. Tomou 2, tinha o quê? Tinha 2 anos. Falou: mãe, já tomei todo o remédio, tá? Pode ficar em paz. A Fabiana, na hora, colocou ele no carro e foi correndo pro hospital. Não tinha carro. Ela pegou a Débora e foi. O carro estava comigo na época. Pegou eles, foi pro hospital. Mas foi pro hospital. Aí o médico falou: mãe, o máximo que pode acontecer é ele dormir o dia inteiro. Tá. Chegou a noite e ele rachou a testa. Porque ele não dormiu o dia inteiro. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Remédio na porção errada é veneno. É ou não é? Remédio na porção errada é veneno. O que o Rafael achava ali? Que ele estava adiantando o expediente. Estou ajudando. Mas o pai não sabe o que é melhor para o filho? Não existe ali uma porção. E sabe o que acontece muitas vezes conosco? A gente acha que está ajudando. Que está adiantando o expediente. Não, deixa comigo. Eu estou fazendo a coisa certa. Você pode até achar que está fazendo a coisa certa, mas na hora errada, no momento errado. Irmãos, cuidado. Quem aqui se lembra? Não. Só essa frase aqui antes, ó. A mentira do diabo, ó. Deus não é tão bom e o pecado não é tão ruim. Essa aqui é a grande mentira do diabo, viu? Que essa aqui foi o que aconteceu lá com Adão e Eva. Deus não é tão bom e o pecado não é tão ruim. Agora quem se lembra? Ixi. Eu vi você até balançar a perninha, né? Quem se lembra desses carinha aí? Lembra disso? Lembra disso, Ilma? É do seu tempo? Não, mentiu, já pecou aqui, ó. Foi tentado, né? Oi? Entendi. Olha aqui, olha só, você fala das músicas de hoje. Porque sim, como diz o conversando com o Edivaldo semana passada, as músicas de hoje elas têm um remetente e um destinatário. Mas olha a letra dessa música, que você cantava, meninas, cantavam e dançavam ainda. Isso aqui é Não Se Reprima. Quem lembra da Não Se Reprima? Não segure muito teus instintos. Você cantava isso, tá? Porque isso não é natural. Vai em frente, entra numa boa, porque a vida é uma... A Paula tá gostando ali, né, Paula? Tô de olho em você. Não controle, não domine, não modere. Tudo isso faz muito. Deixe que a mente se relaxe. Faça o que mandar o coração. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Quer dançar aqui, Paula? Você lembra disso, Rogério? O Rogério vai fazer figurinha, né? Tá bom, tô acostumado já. Vocês lembram disso? Olha a letra dessa música que vocês cantavam. E aí, gente? E sabe o que eu posso falar? Cuidado que você está cantando na sua casa, viu? Cuidado que vocês têm cantado nas festas de vocês. Cuidado. Muito cuidado. Porque o diabo é sutil. O diabo é sutil. O diabo é muito sutil. Muito, 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 muito sutil. Como você pode vencer a tentação? Como você pode vencer a tentação? Em primeiro lugar, admite o seu problema. Admita a sua fraqueza. Admita, qual é a sua fraqueza? Você precisa admitir ela.
Sabe qual é o problema muitas vezes? Nós não admitimos as nossas fraquezas. Nós não admitimos quais são as nossas fraquezas. Você precisa admitir qual é a sua fraqueza. A Fabiana sabe qual é a minha fraqueza. Ela sabe, muito bem. E às vezes quando ela vê eu muito quieto, ela sabe porque eu estou ali orando, jejuando no espírito. Porque eu tenho fraquezas, irmãos. Eu sou homem, carne e osso. Todos nós temos nossas fraquezas. Nós precisamos admitir as nossas fraquezas. Segundo, fuja e estabeleça limites. Assim que você reconhecer e conhecer as suas fraquezas, fuja e estabeleça limites. 1 Coríntios 6,18, o que diz lá? Fuja da imoralidade sexual. O apóstolo Paulo fala isso. Fuja. Fuja. Terceiro lugar, reflita nas consequências. Haja racionalmente. Lembra de Davi? Com Batseba? Davi pensou nas consequências? Não. E vocês viram a consequência que ele teve na vida e na família dele. Pense nas consequências, reflita nas consequências. Porque sabe por quê, irmãos? O pecado sempre custa mais caro do que nós estamos dispostos a pagar. O pecado sempre vai custar mais caro do que nós estamos dispostos a pagar. Terceiro, preste contas com alguém. Você tem um líder de célula, com o seu dirigente, seu supervisor. Preste contas com alguém, fale para alguém. Ah, mas o meu líder não me liga. Aí eu vou falar, ele nem vai te ligar, você tem que ligar para ele. Eu ligo para o meu líder e falo, olha, está acontecendo isso comigo, eu estou assim, estou assado, estou passando por isso, estou passando por aqui. Irmãos, preste contas com alguém. Eu presto contas. Eu não espero ligar cobrando eu presto contas. Eu ligo semanalmente para as pessoas que cuidam de mim. Falam, ó, estou assim, estou passando por isso, ore por mim. Preste contas com alguém. Se você não faz parte de uma célula, participe de uma célula. Você não tem noção da bênção que é pertencer a uma célula. Você ser cuidado, assistido, alguém orar por você. Quinto lugar, aproxime-se de Deus. Deus está nos convidando a buscar ajuda nele, meus irmãos. Deus está nos convidando a buscar ajuda nele. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha só, irmãos, pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o quê? Para que vocês possam suportar. Meus irmãos, Deus está nos convidando a buscar ajuda nele. E aí, o escritor aos Hebreus escreve para nós o seguinte, olha só o que ele escreve: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas? Pelo contrário, olha só, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas o quê? Que maravilha. Verso 6, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Fala glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Em terceiro e último lugar, Tiago quer nos ensinar, sabe o quê? Tiago quer nos ensinar que a felicidade está no que Deus nos oferece. E no verso 17... sabe, meus irmãos, verso 17 ele fala o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Deus é a fonte de toda felicidade. Deus é a fonte de toda felicidade. O melhor está em Deus e do que vem dele. Ele é o bom Pai, e tudo que vem desse bom Pai é bom. Amém? Tiago continua: pois segundo o seu querer, o
que ele diz aqui? Ele nos gerou pela palavra da verdade. A sua palavra nos guia na verdade, irmãos. A palavra de Deus nos guia na verdade. Aqui está a base do nosso conhecimento. Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela medita quando? Josué 1:8. Medite nela de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito nela. Então você prosperará e você será o quê? Bem-sucedido. Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Irmãos, a palavra de Deus nos guia na verdade, porque ela é a verdade. E aí, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Sabe por quê? Porque nós fomos salvos para uma nova vida. Fomos salvos para uma nova vida. A criação foi destruída pelo pecado. E Deus está transformando hoje um novo reino está transformando hoje, criando um novo reino, e nós somos novas criaturas. E nós, como novas criaturas, temos uma missão de pregar o evangelho a toda criatura. Existe uma cruz de John Piper. Eu não coloquei aqui, mas John Piper diz o seguinte: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. Meu irmão, o pecado não faz mais sentido para quem nasceu de novo. Porque ele não está mais debaixo da lei do pecado. Ele pode ser tentado, mas ele diz não, porque sobre ele está uma nova lei. Irmãos, nós vamos ter isso claro sobre nós. E aí, voltando ao verso 12: Macários é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações. Porque depois, olha só, irmãos, porque quando depois de suportar as provações, depois de suportar as tentações, ele vai receber a coroa da vida que prometeu àqueles que o amam. Irmãos, não viva o papo de que a vida é curta, aproveite. Quem já ouviu isso aí? Viva a vida, ela é curta, aproveite. Queria falar, ela é curta sim. É verdade, ela é curta. Ela é tão curta, eu quero te dar um conselho. Prepare-se para a eternidade. Prepare-se para a eternidade. O pessoal do louvor pode subir. Lições que nós temos que aprender para as nossas vidas. Primeira lição: você está seguindo o caminho da vida abundante ou está descendo pela ladeira escorregadia da morte? Onde você está hoje? Segunda lição: em qual área da sua vida você encontra mais dificuldade com a tentação? Seja responsável com a sua fraqueza. E terceira lição: não se engane. A felicidade não está na satisfação dos nossos desejos, mas na obediência à palavra de Deus. Amém? Se coloque de pé comigo.